Está no ar As Vésperas do Leviatã. Seminário Permanente de Pesquisa em História do Direito. E aí, tudo bom? Estamos em mais um novo episódio de As Vésperas do Leviatã, Seminário Permanente de Pesquisa em História do Direito. E hoje estamos muito empolgados porque a gente vai debater com uma experta, uma camisa 10 na área de escravidão. Mas antes de apresentar ela, eu vou manter um mistério, eu queria cumprimentar os nossos contertúlios regulares, habituais. Najib, você que sempre diz que é um circo itinerante, eu quero saber onde está hoje o circo itinerante. Se está na Bahia, em Floripa, se você conseguiu se estabelecer finalmente. Conta pra gente. Sim, eu sou um circo itinerante, né? E agora, eu estou ainda em Florianópolis, mas continuo trabalhando à distância, preparando minhas aulas, tentando agora talvez até experimentar com a plataforma do YouTube, eventualmente lançar algumas aulas por ali também, para deixar mais acessível para os alunos. E agora cada vez mais curioso com as mídias, transmídia, né? No ensino, no estudo, você pensar isso que a gente está fazendo, de pensar conteúdos que misturam estudos históricos, arquivos, papelada, agora no formato de áudio, isso é cada vez mais fascinante para mim. Najib começou comprando uma cadeira de gamer, agora comprou um microfone. O que vem depois? Uma super câmera dessas que... O próximo é super câmera, aqueles fones de ouvido profissionais que eu descobri que existe. Com luzes ou sem luzes? Não, essas que tem umas luzes sem LED. Sem luz, porque aquele aí já é para DJs. Tá. Já é diferente. Ainda não sou DJ. Tem que manter a sobriedade do professor, né? Manter a sobriedade, a aparência de sobriedade é mais importante. Acima de tudo. Verdade, tem que ser igual no antigo regime, a aparência importa muito. E o Gilberto, só para vocês tiverem uma ideia, pessoal, para quem tá ouvindo, o Gilberto tem uma janela maravilhosa aí no lugar onde ele tá. E eu não sei se isso é Frankfurt, Amsterdã. O meu provincialismo não me permite identificar a cidade nessa janela. Então eu quero saber, tô muito curiosa para saber onde que o Gilberto tá hoje. Na Alemanha. Tô aqui também, como Najib, mudando. Tá anoitecendo aqui. Tá bonito, né? A primavera chegando, tem um Covid aí fora também. Ontem a gente foi tomar um sol depois de sei lá quanto tempo, porque finalmente saiu o sol aqui em Viena e tava cheio. O Danau Canal tava assim, terrível. Eu me convenci que eu realmente não gosto das pessoas, ainda mais em pandemia, porque tava tão cheio que a única coisa que eu queria era, eu queria pegar o sol, e foi um caos achar um cantinho onde não tivesse pessoas e eu pudesse pegar sol. Mas eu só queria sair daí também, porque eu via um monte de pessoas circulando. Terrível, assim, e no meio dessas pessoas, enquanto parecia que nada acontecia, passava a ambulância, sabe? Então era meio distópico, você tinha as duas realidades ao mesmo tempo, mas parecia que ninguém se ligava, sabe? A galera continuava fumando, bebendo, aglomerando, aí a gente super afastados. Inclusive, algumas pessoas chegavam mais ou menos perto, a gente fazia uma cara de vou te roubar, só para eles não se aproximarem, sabe? Era um caos. Bom, só para pontuar, a Patrícia acabou de me mandar uma mensagem avisando que ela vem um pouquinho atrasada, mas ela vai participar do debate, então estejam atentos às perguntas que ela vai fazer, porque ela mandou pra gente confeccionar a pauta e são realmente muito boas. Bruno, como que você tá? Em que canto do Cerrado você tá hoje? Porque você flutua entre Goiânia e Brasília. Sim, tudo ótimo. Estou aqui em Brasília, seguindo o trabalho na prática jurídica, estudando para o doutorado. Depois de experimentar um pouco, estou lançando um projeto de divulgação científica chamado Tramas de História do Direito. Existe o Twitter, quero ver se eu lanço o Instagram nos próximos dias. Mas é isso, vivendo um dia de cada vez, nessa imprevisibilidade toda da pandemia, e ficando em casa tanto quanto possível. Para finalizar aqui com os nossos contertúlios habituais, eu vou cumprimentar o Gustavo Zatelli. Vou pontuar aqui o Zatelli só para... O Zuatelli chegou a fazer. Desculpa, Gustavo.
porque o Gustavo Cabral não tá hoje aqui com a gente na reunião. Então, é bom deixar claro qual Gustavo é, já que temos mais de um Gustavo no nosso grupo. Como que você tá, Gustavo? Essa é a parte em que você tem que contar pra todo mundo como a vida é maravilhosa do meu lado, como eu te trato bem, como tá tudo perfeito em casa, como eu sou uma pessoa esforçada, que lava os pratos, cozinha pra você e ainda trabalho na pesquisa. Pode contar essas mentiras, as pessoas não têm por que saber que isso não é verdade, mas tudo bem. Vamos lá, como que tá? Exceto pela parte dos pratos e da cozinha. Obrigada por esclarecer isso. É tudo verdade. Então, Mas você sabe que, tirando a parte dos pratos e a cozinha, praticamente não tem mais nada, né? não, do que você falou é tudo verdade. A gente está muito bem, a gente está aproveitando o que é possível da vida aqui. A gente acabou de tomar a nossa primeira dose, então um pouquinho mais tranquilos, podendo... Dose de vacina, só para esclarecer, né? Primeira dose de vacina, Pfizer. Pfizer, 1, 2, 3. Aí podendo aproveitar um pouquinho, mas, né, na verdade, não aproveitando tanto, né, porque o lockdown continua, mas aproveitando, tem um pouquinho mais de segurança, sem medo. E é assim que a gente continua o nosso trabalho. A gente tem uma margem para passear um pouquinho mais sem máscara, né, em alguns lugares menos concorridos. E não fechados, claro. Bom, já que você tá tão falador hoje, eu vou passar a bola para você apresentar a nossa convidada. Ok, a Mariana Armon Dias Paz, ela fez graduação em Direito na UFMG, ela fez mestrado em Direito na USP, depois doutorado na mesma instituição e também conjuntamente no Max Planck, pela história do direito e teoria do direito, que mudou o nome há pouco tempo atrás, na Alemanha, em Frankfurt. Sua tese de doutorado teve como título Escravos e Terra entre Posses e Títulos, a construção social do direito de propriedade no Brasil, 1835 a 1889. E hoje vamos debater com ela o texto Shared Atlantic Legal Culture, The Case of a Freedom Suit in Bengal, que foi publicado no Journal Atlantic Studies em 2020. A gente vai disponibilizar o texto junto com o podcast, como a gente costuma fazer, para vocês conseguirem seguir e acompanhar melhor o debate. E aí, Mariana, tudo bom com você? Seja bem-vinda. Bom, só para explicar como que funciona o grupo, os debates aqui no podcast, você tem de 10 a 15 minutos para expor as suas ideias principais, ou como nasceu o texto, o contexto dele, as coisas que você considera relevante. E depois a gente abre para uma roda de perguntas entre todos os que estamos aqui presentes. A bola é sua. Oi, tudo bom? Obrigada. Queria começar agradecendo o convite. Fiquei muito feliz quando recebi. E bom ver as caras conhecidas, mesmo que virtualmente. Bom, primeiramente eu queria agradecer de novo pelo convite. Eu fico muito feliz de vocês terem lido o artigo, da gente estar debatendo. Isso é sempre muito legal, poder discutir o trabalho, ainda mais com amigos de longa data, nem sei de quando, de muito tempo. Bem, eu decidi falar um pouquinho do que me levou a fazer esse artigo. Então, assim, qual foi minha trajetória de pesquisa até esse artigo ser publicado? Por que ele veio ao mundo dessa forma? Eu comecei a trabalhar com a história do direito ainda na graduação, em 2008, quando eu comecei a iniciação científica, e desde então eu tenho trabalhado com direito e escravidão, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado e agora, né? Eu trabalho principalmente com processos judiciais. Não é só com processos, eu também trabalho com outro tipo de documentação, mas os processos são a principal fonte da minha pesquisa desde o início. É um tipo de fonte que eu acho bastante rica para a gente discutir diversos aspectos, não só da escravidão, mas do direito de uma maneira geral.
uma documentação rica que eu sempre gostei muito de lidar. Inclusive, eu gosto bastante de transcrever. Não é uma coisa que me incomoda, ficar horas e horas na frente do computador transcrevendo. Gosto bastante de ir ao arquivo. É uma coisa que eu estou sentindo muita falta durante a pandemia. Então, eu adoro trabalhar com processo e os meus trabalhos geralmente são baseados em processos judiciais. Porém, durante o mestrado e o doutorado, eu trabalhava principalmente com documentação do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que são as chamadas ações de liberdade, que são processos judiciais em que escravos eles pediam alforria judicialmente. Ao longo do doutorado, eu acabei incorporando também na minha pesquisa processos que discutiam propriedade da terra, porque o objetivo era analisar a questão fundiária junto com a questão da mão de obra. Então, era isso. Eu estava vivendo a minha vida trabalhando com esses documentos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Porém, aconteceu que, em 2017... eu conheci a professora Mariana Cândido. Ela é especialista em história de Angola, mais especificamente de Benguela. À época, quando eu conheci ela era professora da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, mas recentemente ela agora é professora na Emory University, em Atlanta, também nos Estados Unidos. Então, em 2017, eu conheci a Mariana e ela, nessa época, estava com um projeto de organização de uma coleção de processos judiciais no Tribunal da Comarca de Benguela. E ela me convidou para participar do projeto. E eu falei que eu aceitava. Então, naquele ano mesmo, eu conheci ela, se eu não me engano, em fevereiro, talvez foi no começo do ano. E naquele ano mesmo, eu fui a Angola a primeira vez com ela para ver a documentação, para ajudar ela com esse projeto. E aí, fazendo um parênteses, só para explicar um pouco. O Tribunal da Comarca de Benguela, ele é um tribunal. Enfim, como qualquer tribunal, que eu acho que todo mundo aqui é do direito, todo mundo aqui está acostumado, sabe como é um tribunal. E eles tinham essa documentação histórica guardada, que são esses processos judiciais, mas eram documentos que não estavam ainda nem organizados e nem catalogados. Então, a Mariana, ela fez uma parceria com a Universidade Katyavala Biwila, que é a maior universidade, a pública, em Benguela, e junto também com a professora Joelma Matos, que à época era professora na universidade. Atualmente, ela é doutoranda aqui no Max Planck, faz parte do grupo que eu coordeno. A gente começou a trabalhar na organização desses documentos e construindo uma base de dados que vai dar origem a um inventário que a gente vai publicar da documentação. Enfim, se vocês quiserem também eu posso dar mais detalhes sobre isso mais para frente, do que aconteceu no projeto, enfim. Então, em 2017, foi a primeira vez que eu tive contato com esses processos de Benguela. E a primeira coisa que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi esses documentos, era como eles eram parecidos em termos de materialidade mesmo do documento com os processos que eu estava acostumada a trabalhar no Brasil. Por exemplo, se você tampa o escrito na capa do processo Comarca de Benguela, pode ser qualquer processo que tenha tramitado em qualquer tribunal do Brasil. A materialidade do documento é a mesma, praticamente. Do processo, das procurações que estão anexadas, enfim. Então, aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a desenvolver essa ideia de ampliar o espaço geográfico da minha pesquisa. Então, quando eu terminei o doutorado, em 2018, eu, de fato, comecei um pós-doc que seria uma história das relações de dependência, e eu entendo relações de dependência como um entrelaçamento entre acesso à propriedade, acesso à terra e relações de trabalho, porque muitas vezes as historiografias que trabalham com a questão fundiária e com a questão da escravidão ou das relações de trabalho, muitas vezes não tem muito diálogo. E, do meu ponto de vista, essas coisas estavam muito entrelaçadas, torna a análise muito mais complexa quando a gente analisa junto. Então, a ideia seria analisar os casos de Brasil e de Angola, considerando que existe uma proximidade muito grande em termos jurídicos entre essas duas regiões.
Então, logo em 2018, quando eu defendi a tese de doutorado, eu já comecei o projeto de pós-doc, que é justamente isso, essa perspectiva atlântica no século XIX. E esse artigo que vocês leram, que a gente vai debater hoje, ele é como se fosse um primeiro produto dessas questões que eu venho pensando. Então, eu peguei uma das ações de liberdade, que fazem parte, né, dessa coleção do Tribunal da Comarca de Benguela, e eu tentei analisar num estilo bastante comum na história social do Brasil, que é, a partir de um caso, você ir puxando considerações mais gerais, e eu procurei, nesse artigo, pegar essa ação de liberdade e tentar mostrar que havia muitos pontos de convergência com o que estava acontecendo nas ações de liberdade que tramitaram no Brasil. Então, foi isso, assim, eu fiz essa análise e eu, digamos, coloquei no mundo essa expressão que está no título do artigo, que é uma cultura jurídica atlântica compartilhada. O artigo, ele foi submetido começo de 2019, então demorou mais ou menos um ano para ser publicado. Então, hoje já avançou bastante, na verdade, as minhas reflexões sobre essa questão. Esse é outro tema também que a gente pode conversar mais para frente. E nesse meio tempo, desde o ano passado, a gente criou um outro projeto aqui no Max Planck que se chama Global Legal History on the Ground, que é um grupo maior, eu coordeno o projeto, mas é um grupo maior de pesquisadores. Sou eu, a Joelma Matos, que faz parte lá do projeto de 2017, da organização da Acervo, a Raquel Sirotti, que atualmente está trabalhando com Moçambique, e a Maísa Espíndola, que está trabalhando com Guiné-Bissau e com São Tomé. Também nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem a Cabo Verde e eu conheci um grande amigo, um grande parceiro, que é o José Évora, ele é historiador do Arquivo Nacional de Cabo Verde. Então, todos nós juntos estamos trabalhando com coleções de processos judiciais, agora não só mais em Benguela, mas em diversos outros arquivos na África, e tentando, no âmbito do Global Legal History Underground, repensar um pouco algumas coisas que são dadas como canônicas, como incontestáveis na história do direito, principalmente ideias muito eurocêntricas da história do direito. A ideia de transplante, a ideia de que o direito ele é produzido apenas em lugares muito solenes, etc. Então, é um pouco isso. Essa é a história, digamos assim, do artigo. Obrigada, Mariana. Eu vou abrir o debate. Vamos começar com o Bruno, para ele colocar suas perguntas. Aí, no meio das perguntas, eu planejei uma pausa para você falar mais sobre o seu projeto. Então, aí eu vou te perguntar algumas coisas para a gente se aprofundar sobre isso. E aí, Bruno, tudo bom? A bola tá com você. Boa tarde, Mariana. Prazer conhecê-la finalmente. A gente ouve falar muito de você. Eu sigo o perfil também do Global Legal History on the Ground nas mídias sociais. É uma satisfação. Eu tenho 3 perguntas. Uma primeira mais introdutória, né? O trabalho é uma publicação acadêmica e, como tal, foi redigido tendo-se em mente principalmente os pares no meio acadêmico da história do direito. Poderia, por favor, desenvolver para a audiência mais ampla do programa o que se entende por ius comune, o que o conceito na sua origem europeia significa e o que deve se entender por ele quando aplicado na África ou na América? A segunda pergunta seria: magistrados portugueses aplicavam direito local ou se limitavam ao direito de origem europeia, sendo o direito local aplicado exclusivamente por autoridades locais? E 3. É possível notar diferenças substanciais no tratamento pelas autoridades portuguesas do direito local entre a América e a África, com base em fatores como maior densidade populacional, organizações políticas distintas e assim por diante? Obrigado. Bom, obrigada. Vou tentar responder, que são perguntas muito complexas, na verdade. Sobre a questão do ius comune, para explicar, para quem não tem familiaridade com esse termo, quem trabalha com direito colonial não me mate, assim, vou tentar dar uma explicação muito, muito geral. O ius comune seria o direito de matriz eminentemente doutrinária da Europa da Idade Moderna e no âmbito da justiça secular. Mais ou menos isso. Mas eu recomendo, quem quiser de fato saber o que é ius comune com mais complexidade, mais detalhes, ler o trabalho principalmente do Gustavo Cabral, que, enfim, que faz parte do grupo. Então, o ius comune, digamos assim, um direito
português, um direito europeu. E a sua pergunta é o que acontecia, se ele era aplicado na África e o que acontecia. Então, uma das coisas que eu falei que a gente está tentando um pouco colocar em perspectiva, problematizar, tanto no âmbito do meu projeto individual quanto no grupo, né, de pesquisa, é essa oposição muito grande. Por quê? Entre, por exemplo, um ius comune e um direito local. Porque quando a gente vai para os processos judiciais, quando a gente vai para o resto do chão do direito, e por isso que o projeto chama On the Ground, a gente vê que essas coisas elas estão muito mais entrelaçadas e imiscuídas do que parece. Por quê? Porque ainda que você pegue categorias construídas no âmbito do ius comune, como, por exemplo, a categoria que eu trabalhei muito na tese, que é posse, ela, se você lê, por exemplo, uma definição doutrinária dada em algum livro português da Idade Moderna, não é uma definição que nos diz muita coisa, porque a definição é posse, é a faculdade de ter algo como seu, de usar algo como seu. Mas o que é usar algo como seu? Então, o significado concreto de todas essas categorias jurídicas que estruturam o ius comune, ela é dada no resto do chão dos processos judiciais. Então, fica muito difícil essa separação entre o que é ius comune e o que é direito local. Por exemplo, se a gente pega o caso do Brasil do século XIX, usar algo como seu significava plantar determinados tipos de cultura, não era qualquer tipo de cultura, construir determinados tipos de edificação, não era qualquer tipo de edificação. E no caso do Brasil do século XIX, inclusive matar indígenas do local foi usado em alguns processos judiciais como usar algo como seu, faculdade de usar algo como seu. Então, a gente tem procurado trabalhar não com uma visão tão dicotômica, ius comune e direito local, mas com uma coisa muito mais entrelaçada e, portanto, construída em outros lugares que não só na Europa, em Portugal. E aí a pergunta sobre se os magistrados portugueses aplicavam direito local. Mesmo assumindo a dicotomia, que, novamente, tipo assim, na minha pesquisa eu não assumo, de direito ius comune e direito local. Mesmo assumindo essa dicotomia, o sistema... Eu acho que a gente pode falar que eles aplicavam direito local, porque, na verdade, o sistema na África portuguesa era muito complexo, porque à medida que Portugal avançava militarmente e ia conquistando o interior de Angola, por exemplo, vou falar do caso de Angola, que é o caso que eu tenho mais familiaridade, ia se assinando tratados de vassalagem com os sobas. Os sobas eram os chefes locais. E em muitos desses tratados de vassalagem havia um acordo de que os sobas continuariam com a jurisdição, com o poder de administrar a justiça, principalmente em algumas áreas do direito, digamos assim. Então você tinha os magistrados portugueses nos juízos, nos julgados, você tinha sobas com poder de jurisdição, que tinham assinado tratados de vassalagem com os portugueses, e existiam instituições mistas. No caso específico de Angola, existia uma instituição que chamava Tribunal de Mucanos. O Tribunal de Mucanos, ele tradicionalmente era comandado pelos sobas e ele se ocupava de discutir os casos de escravização, se era escravização legal ou ilegal. Porém, no final do século XVIII, os capitães mores e outras autoridades coloniais portuguesas, eles começam a assumir mais e mais o controle do Tribunal de Mucanos. Então, isso, por exemplo, é uma instituição que mescla muito, tanto quem tem o poder jurisdicional quanto essa questão que norma, né, que está sendo aplicada. Assim, isso é uma coisa muito preliminar, eu ainda não posso afirmar isso com bastante certeza, porque a pesquisa ainda não está finalizada, mas o que eu tenho percebido até agora é de que em finais do século XIX, começo do século XX, no período que muda bastante o caráter da colonização portuguesa e que você tem um avanço muito grande do racismo científico, nesse período começa a aparecer explicitamente nos processos julgamentos, considerações dos juízes a respeito do direito local como algo bárbaro. Então, assim, as normas dos gentios e falando que é bárbaro, que não é civilizado, esse tipo de coisa. Mas eu ainda preciso avançar um pouco a pesquisa nesse aspecto. A outra pergunta era diferenças substanciais no tratamento? Isso, do direito local em relação à América e à África, por diferenças, né, das características da população em termos de organização. Então, por exemplo, você pega uma ação de liberdade
em Benguela e uma ação de liberdade no Rio de Janeiro. Vai ter um conjunto de princípios e de categorias jurídicas que vai ser muito parecido. Mas uma leitura atenta mostra as diferenças. Então, na verdade, é assim, é uma cultura jurídica compartilhada, claramente, mas existem as peculiaridades locais, digamos assim. Eu vou dar um caso de Cabo Verde, porque está um pouco mais fresco na minha cabeça, que essa semana eu falei dele, que eu acho que vai ficar bastante claro. No Brasil, os escravos sempre entenderam como um direito seu de que, uma vez que eles tivessem o dinheiro, eles poderiam comprar a sua liberdade, ainda que o senhor não concordasse. Existia essa noção. Porém, essa noção só foi reconhecida e começou a ser aceita pelos tribunais mais para o final do século XIX, final da década de 60, década de 70. Mas a ideia de que eles tinham direito de comprar a liberdade mesmo contra os senhores existia. Aí você vai para Cabo Verde. A mesma ideia existe nas ações de liberdade em Cabo Verde. Porém, ela sempre aparece envolta numa retórica muito religiosa. Então, assim, por caridade, por religião, por moral religiosa, os senhores deveriam libertar os escravos que apresentem o valor da alforria em dinheiro. Então, assim, é a mesma ideia. Ela aparece com uma característica mais específica em Cabo Verde, que eu não vejo nos processos do Brasil, esse discurso religioso por trás. E em Cabo Verde, os juízes, em geral, aceitavam esse argumento. E no Brasil, não. Isso, por exemplo, eu acho que se explica por conta de que no Brasil, nesse período, meados do século XIX, você tem uma expansão do café, com o interrompimento do tráfico transatlântico de escravos, o que gera um aumento da mão de obra. E em Cabo Verde não é essa a situação. Em Cabo Verde, a escravidão já é uma instituição muito menos forte do que ela era no Brasil. Então, essas peculiaridades do contexto local, elas também influenciam nisso que você chamou assim, do tratamento das normas no tratamento jurídico. Só uma curiosidade, agora que você respondeu a propósito do caso de Cabo Verde, e sobre a relevância do componente religioso. Na verdade, isso chamou a minha atenção. Até onde você tem visto, tem alguma razão particular para o componente religioso ser mais relevante em Cabo Verde do que em outras colônias que você já observou? Olha, não sei, Nathalie. Até porque está muito, muito inicial ainda essa minha pesquisa com as ações de liberdade em Cabo Verde. Então, assim, eu não vou arriscar responder essa pergunta, não. No futuro, quem sabe eu consiga te responder. Mas a questão da religião é importante, eu acabei nem mencionando, mas, por exemplo, em Angola, a gente vê, não na documentação do Tribunal da Comarca de Benguela, mas alguns artigos, por exemplo, da Mariana Cândido, eles mostram que havia um envolvimento das autoridades eclesiásticas nessas discussões judiciais a respeito de liberdade e escravidão também. Obrigada. Eu sei que o Najib tá louco para perguntar. Desculpa, Najib, ter utilizado teu turno aqui, mas vai lá, pode ir. Não, imagina, Nathalie, essa foi uma ótima colocação e eu até fiquei curioso, assim, pensando, né, que questão interessante. E eu acho, talvez, que o caso brasileiro seja o contrário, quer dizer, talvez a exceção seja o Brasil de ter menos influência religiosa, menos influência, ou um pouco menos, da doutrina e da teoria moral na prática do direito. Eu acho que essa era a regra mais forte do ius comunis. Né? E talvez depende do âmbito que a gente olhar, né? Porque, por exemplo, quando a gente debateu o artigo do Cabral, a gente viu que, na verdade, a religião sim tinha um papel muito mais relevante quando se tratava de indígenas, por exemplo. E eu exatamente fiz essa pergunta pensando no caso das missões de jesuítas, por exemplo. Não sei, na verdade, eu sou totalmente ignorante no que respeita à história de Cabo Verde, então me chamou a atenção esse fato. Isso. Eu também não pude deixar de fazer essa analogia com a questão indígena quando a gente fala sobre a jurisdição do Império Português, né, do reino,
o papel dos magistrados e uma certa concepção de a razão de Estado por detrás da extensão da jurisdição, né? A Mariana comentou muito bem essa conexão entre os laços de vassalagem nos reinos africanos e como isso influenciava no exercício da jurisdição. E eu lembro muito do Diretório dos Índios do Pará, por exemplo, que é defendido que é do interesse do Estado uma garantia de mais direitos para os seus vassalos, para os seus súditos, porque daí eles, de certa forma, aí sim irão contribuir para a grandeza do Estado português, né? Uma coisa assim. Então, em que medida, e daí essa é a pergunta, né, que eu trouxe, pelo menos a primeira pergunta, né, dessa sabatina, que eu não sei se ela tinha total consciência de que ela está sendo, ia receber assim uma metralhadora de perguntas, né? Mas essa é a primeira. Qual o papel da defesa da liberdade como forma de afirmação da autoridade real, autoridade estatal, né? Ou pelo menos como último recurso dentro daqueles reinos, né? Em que medida a existência desses casos judiciais de proteção da liberdade, ela reflete várias coisas, claro, mas uma coisa muito importante, né, como um efeito colateral dessa necessidade do Estado afirmar a sua posição política através da manutenção de uma jurisdição capaz de intervir justamente em conflitos que poderiam ser tratados simplesmente como questões particulares, locais, mas a coroa se coloca ali, coroa é um termo muito amplo, né, mas de certa forma, né, os oficiais portugueses se colocam como interessados nesse tipo de questão. Então, como que isso se insere numa concepção mais geral do papel do Estado, digamos assim, né? Ali dentro do Império Português? Essa é uma primeira questão. Aí, se você puder abusar um pouquinho da paciência, né? Trazer mais algumas outras questões, uma um pouco mais especulativa, porque a gente fala assim que o ius comune ele se desenvolveu num contexto mediterrâneo, né? E até um certo momento você menciona isso no texto. E depois ele vai ser incorporado num sistema atlântico. Então, quando a gente usa esses termos geográficos, mas que não são exatamente geográficos no sentido estritamente físico, né, mas no sentido histórico, cultural, social, qual que é o papel que você considera relevante, como você conecta o papel dessa geografia, né, geografia humana, física, tá, para o desenvolvimento das peculiaridades dos sistemas jurídicos? Essa é uma pergunta que eu sei não tem uma resposta, né, fechada, mas assim, talvez a partir da sua experiência como pesquisadora, você com certeza já pensou sobre isso. Fico curioso com o que você poderia especular a partir disso. E aí a última pergunta, eu prometo, é que você afirma, né, claro, corretamente, que o discurso jurídico praticado no contexto do ius comune, ele era, de certa maneira, permeável. O público, de maneira geral, conseguia influenciar, né? Outras questões religiosas, morais, eram incorporadas ao ius comune, faziam parte essencial dele. E aí eu fiquei curioso, porque como você afirma que havia uma permeabilidade, digamos assim, a esse discurso, aí eu fico me perguntando se você tem alguma comparação de se ele era mais permeável ou menos permeável comparado a outros lugares ou outros momentos. A gente com certeza concorda que é permeável, mas será que a partir da sua pesquisa ele nos aponta para uma particular permeabilidade ou se é mais ou menos a mesma permeabilidade que o ius comune tem em vários outros lugares? Muito obrigado por se disponibilizar a responder as questões. Obrigada, Najib. Bom, a questão da defesa da liberdade e afirmação da autoridade. A Mariana Cândido, ela tem um artigo que ela aborda essa questão, problematiza isso, porque a verdade é que à medida que os escravos, eles procuravam, digamos, juízes portugueses, autoridades coloniais portuguesas, para demandar sua liberdade, isso acabava funcionando como uma espécie de legitimação, né, daquela autoridade no território. O que eu acho também, que eu acho que é importante a gente ter em mente, é de que toda essa estrutura judicial bastante complexa, que eu mencionei na pergunta ao Bruno, na África, ela está muito entrelaçada com a questão da escravidão, porque ao mesmo tempo que era uma estrutura judicial que possuía mecanismos para defender a liberdade, ela também funcionava na escravização de pessoas. Então, por exemplo, considerava-se como legal escravos que tinham virado escravos por conta de condenação por alguns crimes de, digamos assim, de menor potencial ofensivo. Não era essa a palavra da época, mas enfim. Então, ela também era uma estrutura institucional que gerava. Então, ela gerava escravidão e liberdade. Ela tinha um papel bastante ambíguo nesse sentido. A questão dos espaços geográficos
Orientes e do Mediterrâneo. Um autor que me inspira muito, assim, a pensar o que seria o Atlântico é o Alencastro, né, no Trato dos Viventes. E por que, assim, que eu acho importante a gente pensar nesses espaços geográficos conectados por redes de circulação de pessoas, por trocas econômicas? Porque eu acho que o direito, ele é várias outras coisas, mas ele também é uma prática cultural. Então, do mesmo jeito em que práticas culturais circulam em determinados espaços, por exemplo, existem inúmeros estudos sobre, enfim, práticas culturais e heranças africanas no Brasil que trabalham com essa ideia. Eu não vejo por que o direito também não entrar e não ser visto a partir dessa ótica. E, portanto, de haver espaços de compartilhamento de práticas jurídicas, mas um pouco nessa perspectiva do direito como uma espécie de prática cultural. E uma coisa que eu acho importante, essas zonas geográficas, elas têm a sua historicidade. Então, uma das coisas que eu quero ver se vai acontecer, porque a minha pesquisa, ela vai de final do século XVIII até comecinho do século XX. Só que o tráfico transatlântico de escravos se interrompe em 1850. A gente sabe que o fim do tráfico não significa o fim de um espaço cultural compartilhado no Atlântico, mas eu gostaria de ver assim, que tipo de mudança ocorre quando o Brasil, pouco a pouco, vai se distanciando, digamos assim, como esse espaço atlântico, que era muito forte até meados do século XIX, como é que ele vai mudando um pouco de figura, digamos. Então eu acho que, eu não sei nem se eu usaria o termo espaço geográfico, porque, digamos assim, a geografia passa uma ideia mais estanque, né? O Oceano Atlântico está lá há muito tempo. Eu pensaria mais nessas zonas de normatividades compartilhadas. E aí, eu acho essencial que a gente, na história do direito, comece a levar a sério o espaço do Mediterrâneo. Porque o espaço do Mediterrâneo não é levado a sério, e isso faz parte, digamos assim, da minha cruzada contra o eurocentrismo na história do direito. Não dá pra gente pensar no ius comune sem pensar no Mediterrâneo e no como era intenso a relação com o norte da África e, portanto, com as culturas islâmicas, com o direito islâmico. Então, assim, neste momento, eu não estou trabalhando com isso, eu estou trabalhando com o Atlântico Sul, mas eu acho que é urgente que a gente comece a pensar esse espaço como parte fundamental na formação desse ius comune. Só aproveitando esse gancho do exatamente o Mediterrâneo e a troca que existia, sei lá, os espanhóis têm uma frase bem comum no sul. Se você sube um morro, você consegue ver Marrocos, basicamente, desde a Almeria, né? Então, eu estava pensando no fato em se você já teve acesso, seja por fontes secundárias ou fontes primárias, para ver como era mais ou menos esse descentramento da produção do ius comune no Mediterrâneo e se ele tinha algumas coisas em comum com o que estava acontecendo no Atlântico. Então, Nathalie, por exemplo, lendo a própria doutrina do ius comune, nos casos que tratam de escravos, a gente consegue perceber que, por exemplo, pelos nomes, pode ser que eles tivessem origem árabe. Não sei, pode ser. Isso 1. 2, é isso, eu não sou especialista em Norte da África nem em direito islâmico, mas eu já li alguma coisa de literatura secundária, principalmente o livro que chama Black Morocco, do Chouk El Hamel, e na verdade ele não trabalha com essa perspectiva mediterrânea, ele trabalha com Marrocos, escravidão no Marrocos, mas é muito interessante que o que ele descreve de direito da escravidão no Marrocos tem muita coisa em comum com as regulações das ordenações filipinas, enfim, do ius comune no que dizia respeito ao direito da escravidão. Então, uma outra coisa também que eu acho que faz parte de um campo a ser explorado nos próximos anos. Você tem uma quantidade grande de escravos muçulmanos que foram levados para o Brasil. E vários pesquisadores, vários historiadores já têm trabalhado muito com isso, mas o enfoque nunca é no direito. Então, assim, como que concepções normativas que nasceram no âmbito do direito islâmico chegaram no Brasil? Como que isso pode ou não pode ter influenciado em alguma estratégia que esses escravos adotaram nas ações de liberdade? Enfim, são questões que eu acho que a gente tem que começar a se perguntar. Então, assim, eu não tenho pessoalmente muita experiência, eu só tenho essa vontade e vamos ver para onde
a vida me leva daqui a uns 10 anos. Vamos ver. Eu compartilho de muito dessa curiosidade também. Então, fico feliz com esses insights. É uma questão curiosa, porque, na verdade, enquanto eu estava lendo o texto, eu me perguntei várias vezes se isso era similar, por exemplo, na América Hispana. E aí a gente já não só falaria do Atlântico português e sua cultura jurídica compartilhada, mas teria que falar do Pacífico e do Atlântico ao mesmo tempo, né? Tipo, ou da Espanha além do mar, basicamente. Então, é bem interessante. Mas é claro que qualquer pessoa que vai pesquisar isso é um projeto de fôlego. Acho que é praticamente para a vida inteira, né? Você consegue ir através de vários projetos, reconstruindo pequenas partes até juntar um grande puzzle. Para um pesquisador individual, eu acho muito difícil, se não impossível. É impossível. Agora, já é um grande passo, assim, que a gente já trate isso como um consenso entre nós, basicamente, né? Mas ainda em contraste com um consenso mais geral, que eu acho que é errado, de associar com muita rigidez, com muita dureza, como você está mostrando aqui, né? O ius commune com uma concepção eurocêntrica de direito, né? Justamente percebendo que o ius commune nem é tão eurocêntrico assim, no sentido de que ele, para existir, ele já é necessário um diálogo que envolve algo que vai muito além dos reinos europeus, e além disso, justamente por ele ser, de certa forma, uma sofisticação meio que do senso comum, ele é incorporável porque ele já traz válvulas de incorporação de vários outros sistemas. Então isso também faz parte de uma relação que é muito mais simbiótica do que realmente... Você tocou num ponto que é muito, muito relevante, que é a coisa muda muito no final do século XIX, com a pseudociência do racismo, associado fortemente aos impérios coloniais no seu momento de decadência, né, e de maior militarização. E aí isso, de certa forma, nos enviesa para olhar para o passado como se essa relação colonial fosse a mesma desde sempre. Fosse justamente essa do final do século XIX, do começo do século XX, nos séculos anteriores. Mas isso é um campo minado, porque é cheio de expectativas que a gente tem e que não batem exatamente com as fontes, talvez, não sei. Tem muito a se falar sobre isso ainda. Sim. Eu tenho menos respostas, na verdade, e mais questionamentos, coisas que eu fico pensando, que eu fico me perguntando, muito mais do que respostas. Então, assim... Pois, por exemplo, assim, desculpa, só pra fazer um parênteses, né? Nesses últimos anos, desde que eu passei no concurso, eu comecei a ver você dando aula de história do direito, você vê quantas coisas que a gente ignora do mundo. Direito asiático, africano, vários outros, o próprio brasileiro tem tantas lacunas no nosso próprio conhecimento, né? Eu fui atrás de estudar mais sobre o direito africano. E aí o que mais me surpreendeu foi justamente as conexões muito mais fortes do que a maioria das pessoas imagina com aquilo que a gente estuda do ius commune. Então é muito mais rico do que a gente imagina essa conexão. Eu fico olhando em volta para ver, assim, esperando, né, outras pessoas que já estudaram mais sobre isso para eu poder aprender mais. Sim, uma coisa que eu gosto de frisar, para também não ficar parecendo que eu tô pintando assim, um mundo muito idílico, é de que existia assimetria. Não há dúvidas de que existia assimetria, de que o ius commune, ele tinha muito mais capacidade de se impor como arcabouço normativo. Mas a gente, como historiador, como pessoas que inclusive estão comprometidas com um tipo de fazer história, um tipo que dá voz a outras pessoas, a outros projetos, eu acho importante a gente mostrar que, apesar de existir uma simetria, a maneira de se pensar o direito, de se comportar, de criar normas que existia, ela não era só europeia, não era um transplante europeu. Existiam concepções normativas alternativas e que foram se miscuindo ao ius commune, ainda que de uma maneira simétrica, enfim. É um pouco isto. Assim, eu estou dando uma disciplina na UFSC com a professora Beatriz Mamigonian e a gente tem falado muito disso. Assim. A Beatriz tem frisado muito no ponto que existia no século XIX vários projetos de vida alternativos, que não foram os que venceram, vários projetos políticos das pessoas comuns, dos escravizados, dos libertos, e que a gente, como historiador, tem que levar a sério esses projetos e contar a história desses projetos. E eu acho que isso se aplica um pouco ao direito também, e às concepções normativas e às normas, enfim. No fundo, eu acho que uma tarefa pendente
descentrar as fontes e descentrar a concepção da produção do direito, mesmo que, exatamente como você coloca, existem essas assimetrias, a gente reconhece que existia uma situação colonial, né, e que nesse sentido existia exploração, e isso gerava e perpetuava várias assimetrias que são complexas de lidar. A própria... Eu não sei exatamente se a palavra calça bem aqui ou não, mas o próprio engajamento, por exemplo, de alguns historiadores sociais que têm compromisso com a causa de mostrar essas assimetrias, essas desigualdades, essa opressão, no fundo, se viria beneficiado também se a gente desse uma relevância maior e sei lá, jogasse uma luz, um holofote sobre essas instituições coloniais e quais foram suas relevâncias para a produção do próprio direito. Porque já o direito deixaria de ser exatamente esse imaginário do direito europeu, com que os europeus chegaram na América, basicamente, transplantaram ele e pronto, foi se expandendo com algumas pequenas mudanças, quando na verdade não é assim, né? Eles enfrentavam um monte de problemas e o direito tinha que dar as respostas a esses problemas. Então, já você tinha um novo direito a partir dessa própria interação com as próprias instituições coloniais que eles levavam. Então, é um processo muito mais complexo e descentrado do que a gente pode imaginar normalmente. Sim, e eu acho que um outro aspecto importante desse debate, de novo, é combater determinados mitos. Na história do direito, quando a gente está tratando do direito, não é nem só na história do direito. Muitas vezes a gente vê isso mesmo entre historiadores. Tem alguns mitos de origem. Então, por exemplo, escravidão. É muito comum você ver a frase, tal instituto é do direito romano. E isso, para mim, me soa muito absurdo, porque é isso, se a gente tem uma visão de que o direito ele é formado no rés do chão, on the ground, em contextos históricos específicos. Não, ele não é o direito romano, porque não importa que aquela categoria tenha aquele nome, o que importa é o significado concreto da categoria, é o significado concreto que ela adquiriu no rés do chão. E eu acho que é importante a gente frisar isso para a gente ver, porque fica parecendo assim, determinado instituto da escravidão veio do direito romano, fica parecendo que é uma coisa que veio assim, caiu ali, não é lá muito responsabilidade de ninguém, digamos, estava ali, é o direito romano, uma entidade meio abstrata. Não, como eu disse, existiam vários projetos, existiam vários significados a serem dados às categorias jurídicas que foram disputados no século XIX e alguns projetos ganharam. E eu acho que a gente, como historiador, tem que apontar quem, porque tudo isso, por exemplo, uma categoria que eu trabalhei muito na tese, que é a categoria de agregado, existia uma clara disputa sobre qual era o significado de agregado, porque os agregados, eles lutavam por uma definição da categoria, digamos assim, que os reconhecesse como donos da terra, como detentores de domínio da terra. E as pessoas que, digamos assim, deixaram, muito entre aspas, eles ficarem ali, que fizeram um acordo com eles para que eles ficarem ali como agregados, elas não queriam essa definição. Então você pega, por exemplo, o projeto de Código Civil do Nabuco de Araújo. O Nabuco de Araújo tem uma definição de posse na qual ele exclui os agregados explicitamente como capazes de adquirir domínio pelo exercício da posse. Então, assim, quando a gente vira e fala que tal instituto veio do direito romano, coloca nessa entidade abstrata do direito romano, eu acho que a gente perde essa visão mais crítica da história do direito, de como que aquilo ali, na verdade, foi feito, ligado a quais grupos, em qual contexto econômico, em qual contexto político, enfim. Bom, está um pouco relacionado com isso. Acho que a gente meio que entrou no que eu exatamente ia perguntar. Eu na verdade, não é bem uma pergunta, eu queria fazer uma provocação epistemológica em relação à utilização do conceito de cultura jurídica para descrever esse pano de fundo em que se produz essa circulação de conhecimento, saberes jurídicos, pessoas, porque às vezes parece que, contrário ao que é exatamente procurado, como você tem colocado aqui, né, com esse conceito, ele se torna um conceito meio estático para descrever processos mais que são globais e locais ao mesmo tempo. E que, na minha perspectiva, ele se vincula muito mais com como vão surgindo certas expectativas normativas. No caso, você coloca a expectativa normativa da liberdade, né, do indivíduo livre,
algo que não todos, uma expectativa a qual não todos tinham acesso, como também você coloca no seu texto, e como essas expectativas são vivenciadas pelos indivíduos, né, que agem como pontinhos numa rede comunicativa ou como endereços comunicativos, num direito que vai se complexificando cada vez mais na medida em que é confrontado com novos problemas. Tipo, o direito resolve um problema, mas cria outro e tem que confrontar esse. E assim, sucessivamente, não para nunca, né? Aí você descreve muito bem como esse movimento quando, por exemplo, fala da flexibilidade do ius comune para abordar os casos em que a liberdade é reclamada, colocando os dois exemplos que eu achei muito interessante, que é sobre como em regiões diversas vão se utilizar instrumentos legais diversos para reclamar essa liberdade. Por exemplo, a utilização das ordenações filipinas e alvarás em outras regiões. Você chega a assinalar, acho que é no Pará que se utilizam mais os alvarás do que as ordenações. Mas acho que exatamente isso permite pegar o gancho de além da própria cultura jurídica, porque parece que existisse um pequeno fiozinho que permitisse observar uma equivalência funcional entre essas ferramentas legais e que, no fundo, vão informando estruturas perante essas novas expectativas normativas que vão surgindo. Então, bom, de novo, vou voltar à história do artigo. O artigo saiu em 2020, mas na verdade ele foi submetido um pouco antes e desde então eu tenho pensado muito em várias questões que estão aqui. O termo cultura jurídica, hoje, atualmente, eu tenho usado mais Shared Spaces of Normative Production, espaços de produção normativa compartilhada. Mas nas últimas semanas eu tenho voltado a pensar no termo cultura jurídica. E eu estou refletindo sobre isso. Mas em qualquer cenário, cultura jurídica eu não vejo como algo estático, assim. Quando eu penso em cultura jurídica, eu penso numa perspectiva muito da história social da cultura, principalmente em definições próximas à definição thompsoniana de cultura, que, na verdade, não vê a cultura como algo estático, mas algo que está em constante movimento e é constantemente disputado e remoldado pelos sujeitos históricos. E do ponto de vista do direito, que eu falei que eu vejo o direito, ele é várias coisas, mas ele também é prática cultural. Na verdade, prática cultural no sentido de existem entendimentos compartilhados entre as pessoas e existem práticas e hábitos reiterados. Então, eu considero que esses entendimentos compartilhados e essas práticas e hábitos reiterados, isso também é produtor do direito, isso também é direito. Então, direito e cultura jurídica não seria apenas as normas e a doutrina, digamos assim, que tradicionalmente é o que é mais identificado como cultura jurídica. Mas eu abarcaria também esses entendimentos e práticas compartilhados entre as pessoas. Não sei se eu te respondi ou se está meio confuso. Sim, não. É interessante que você até citou o Thompson, e o Thompson mesmo, ele critica o conceito, em algum momento, o conceito de cultura, basicamente, mas aí ele diz, mas eu não consigo fugir de utilizar o conceito de cultura, precisamente porque o conceito de cultura lhe serve meio que como o éter na física. Ele é nada, mas é todo ao mesmo tempo, porque você pode colocar muitas coisas e, no fundo, você não consegue produzir uma diferença, né, epistemologicamente falando. Mas sim, eu concordo totalmente, exatamente com isso de que a cultura jurídica é exatamente algo muito mais complexo. Mas exatamente por isso, só que me produz um incômodo. Eu sempre salto, no fundo, quando eu leio cultura jurídica, eu começo... Tá, vamos ver de que está falando. Porque, claro, exatamente, em nenhum momento no seu texto e na sua fala parece que você tem um conceito estático do direito. É exatamente o contrário, né? Só que, às vezes, parece que exatamente a cultura jurídica produz certos pontos cegos em produção de processos em escalas mais longas. E aí sim, eu saio um pouco da história social, mas tomo também um pouquinho esse ponto do Thompson no Hunters, acho que é. Não, é Costumes em Comum. É Costumes em Comum, né? Eu sempre confundo os dois textos. Que é quando ele mostra o como, no fundo, que é o processo de produção do direito, né? Então, às vezes parece que cultura jurídica esconde um pouco isso. Porque exatamente, a gente percebe que é um processo muito mais complexo,
que existem saberes jurídicos que não estão no tribunal, que não estão nas ordens oficiais. O direito não só vem dos oficiais, vem também dessa prática, né? Ele tem um pé no chão, no fundo, né? E basicamente nessa época ele é muito mais produzido em outras áreas, né? Como a Espanha aponta várias vezes, ele é produzido fora da lei, fora da doutrina, ele é produzido na prática mesmo, né? Ele chega a dizer, é muito mais relevante o que acontecia num navio português do que estava acontecendo num tribunal, né? E eu concordo com essa afirmação, mas parece que nesse momento em que a gente se foca no ponto em que, sim, tem circulação, tem pessoas que circulavam com esses saberes, a gente tende a cair mesmo nessa armadilha que está tentando evitar, que é vinha do nada esse direito romano, por exemplo, né? Que parece exatamente nessa metáfora do transplante, em que a folha cai no rio e pouco a pouco vai se misturando com ela. E, na verdade, não acontece assim, né? Esse direito imposto, ele muda, ele se produz, vamos dizer, do centro para a periferia, da periferia para o centro, para notar mais ou menos as assimetrias da época, mas eu sinto que se perde um pouco esse olhar em uma longa escala, que eu entendo que é muito difícil de fazer na história, porque a gente está analisando casos concretos e é perigoso também extrapolar e tirar conclusões mais gerais, sair do seu recorte temporal, sair do recorte temático e tudo isso, né? Mas eu sinto que um grande ganho exatamente desse esforço de descentrar as fontes, de descentrar a produção do direito, é olhar isso também numa grande escala e tentar, não sei lá se a palavra é se atrever ou se jogar e falar, olha, aqui tem algo muito mais importante que está acontecendo, que é, por exemplo, o que está emergindo é um novo tipo de direito que vai ser relevantíssimo na emergência do direito moderno depois, por exemplo. Então, é esse basicamente meu incômodo com esse ponto. Mas eu fiquei conforme com sua resposta. Não sei se você quer adicionar alguma outra coisa. Não, eu queria adicionar, assim, até para quem está ouvindo, principalmente alunos, quem está iniciando na pesquisa, que é isso, eu estou testando alguns conceitos, alguns termos, ainda, como eu disse, essa pesquisa ainda está longe de acabar, então eu ainda estou testando algumas coisas, vendo o que é que funciona, o que é que não funciona, se precisar mudar, mudando. Então fica aí essa confissão para os jovens historiadores do direito, de que muitas vezes a gente faz, não dá certo, coloca outro termo, enfim, a pesquisa é viva, né? Tipo, não significa eu fiz esse artigo, é isso, e é esse o termo, e pronto. Que é importante, além de mais, né? Porque geralmente quando a gente é mais novo acha que, não, eu vou sair isso e me casei com isso, vou morrer com isso e não saio mais daí. Essa vira uma zona de conforto também, não deixa a pesquisa progredir, né? E você basicamente vai ficar repetindo tudo a vida inteira, né? E isso é muito comum quando você é jovem, porque você se sente seguro com esses termos e com essas estruturas. Só desse ponto aí é um detalhe, mas eu vou falar. Acabaram sendo citados 2 textos do Thompson aqui. A parte em que ele fala de cultura na introdução do Costumes em Comum, e a Natalie, acho que ela estava se referindo à parte do Whigs and Hunters, em que ele fala de Rule of Law. Que ali ele dá uma apresentação, uma descrição de como ele acha que funciona o direito, ou apresentando complexidades desse funcionamento, e realmente é um texto sensacional. Até porque a Nathalie já cumpriu o seu papel. Eu preciso fazer uma piadinha, né? Eu achei que no meio da pergunta ela ia dizer assim: você tem um minuto para ouvir a palavra do senhor Luhmann? Porque era uma pergunta bem preocupada com a questão dos sistemas, né? E da competição entre sistemas e cultura jurídica. É uma questão bem interessante. Mas agora, já feita a piadinha, siga aí, Gustavo. Mas eu acho que para ele já é pressuposto isso, né? Goes without saying. É que esse é um problema, eu acho que a gente está longe de ter, assim, do público em geral desavisadamente lendo Thompson e pensando, meu Deus, olha que conservador, que estranho. Nossa, eu não sei, mas assim, pra mim fica muito claro. Sim. Não, é que a minha brincadeira é que o contexto, né, do autor deixa claro. Eu acho que essa é a brincadeira. Vamos lá.
Eu sei que o Gilberto tá aí se coçando na cadeira para falar, então eu vou dar a palavra para ele. Ô Mariana, obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo logo da pesquisa. Eu estou aqui sempre a aprender contigo e pelo que vejo daqui de perto, muita coisa boa há de vir ainda. Então, minha pergunta diz respeito ao enquadramento da análise no artigo, né? Ou seja, a construção do espaço para a observação social e histórica do fenômeno jurídico. O que me chamou a atenção no seu artigo é que há uma relevância do lugar, assim, melhor dizendo, uma relevância do local, né? O local enquanto construto social. As convergências quanto ao conteúdo dos casos de Bibiana e Teresa sobre os estatutos jurídicos de pessoa livre em condição de escravidão foram situados no contexto atlântico, caracterizado à época pela intensa atividade econômica de tráfico de pessoas, que continuou de modo ilegal, porém não menos intenso, né? Mesmo mediante embargos internacionais. Então, atualmente você lidera um grupo de pesquisa aqui em Frankfurt intitulado História Global do Direito ao Resto do Chão. Então, tanto na descrição do projeto quanto no artigo, há um destaque quanto à necessidade de se levar a sério o trabalho com os arquivos locais. Então, eu pergunto o que mudaria se relocalizássemos os casos de Bibiana e Teresa de uma perspectiva atlântica para uma perspectiva global. Então, como você abordaria a questão dos estatutos jurídicos entre escravidão e liberdade numa perspectiva da história global do direito ao resto do chão? E se você quiser também aproveitar para falar mais sobre esse grupo de pesquisa, a palavra é sua e obrigado mais uma vez. Obrigada, Gilberto. Eu que estou muito feliz, na verdade, de estar aqui, então vocês não precisam agradecer, não. Bom, essa questão do global, enfim, existe um longo debate na história global do que é o global. E, do meu ponto de vista, já está mais ou menos assentado de que o global não é o mundo inteiro. O global é mais, assim, essa necessidade de se determinar espaços que não estão vinculados a perspectivas muito nacionais, muito regionais, mas se determinar espaços em escalas mais amplas, mas não necessariamente seria global no sentido do mundo inteiro. Então, quando eu penso no Atlântico, eu não vejo assim uma diferença tão grande Atlântico e global no âmbito da minha pesquisa, por tipo de pesquisa que eu estou fazendo. E aí, essa questão dos casos, né, dos arquivos locais, que está no título do projeto, ele se vincula à importância do caso da Bibiana e da Teresa e de todos os outros casos que estão tratados nessa documentação, que estão nos arquivos em Benguela, em Cabo Verde, Guiné, etc. A questão é mostrar que eles são importantes para modificar algumas perspectivas da história global, porque a história global, ela ainda é bastante eurocêntrica. E aí a gente volta lá no debate que a gente estava tendo no começo. Quando a gente começa a levar esse tipo de fonte em consideração, um horizonte enorme de análise de fenômenos, eles se abrem pra gente de coisas que a gente não imaginava, simplesmente pelo fato de que a gente não trabalhava com essa documentação. Por exemplo, o fato de que o argumento posse da liberdade, a ideia de que você viver como uma pessoa livre te gera reconhecimento judicial, reconhecimento jurídico da liberdade, a gente nem sequer sabia que existia. Por quê? Porque não se analisava esse tipo de documentação. Então, na hora que a gente analisa essa documentação, a gente vê esse argumento sendo usado em Benguela, vê ele sendo usado no Brasil, vê ele sendo usado em determinados locais da América Espanhola, em determinados locais da Península Ibérica. Eu acho que isso muda a maneira como a gente vê a produção do direito. E, de novo, tentando sair dessa perspectiva, o global, então, seria uma maneira de superar essa perspectiva do transplante, de que as normas são produzidas no Império Português, por exemplo, que a ideia de posse seria uma ideia do ius comune, enfim, é um pouco isso assim que a gente pensa o global e a questão do local no projeto. É quase que uma provocação para mostrar a importância de inserir a África, os africanos, essa documentação que está nos arquivos africanos, inserir isso no nosso campo de debate. Não sei se eu te respondi. Sim. Obrigado. Então, Mariana, aí, aproveitando a pergunta do Gilberto, eu queria que você contasse mais pra gente e para nossos ouvintes sobre o seu projeto atual no Max Planck.
Então, como eu comentei, desde do ano passado, a gente começou com esse projeto que eu estou coordenando, que é o História do Direito ao Resto do Chão. Esse projeto, ele tem diversos aspectos, digamos assim. Ele tem as pesquisadoras, como eu falei, sou eu, a Joelma, a Maís e a Raquel. Cada uma de nós tem a nossa pesquisa individual. Porém, faz sentido a gente estar no mesmo projeto porque a gente pensa questões a respeito do direito e da produção normativa de maneiras semelhantes. E um pouco isso que a gente comentava. É humanamente impossível uma pessoa trabalhar com tantas regiões geográficas. Então, a ideia de ter um grupo ajuda muito nisso, porque a gente vai conversando, trocando texto, uma vai lendo as coisas da outra. Então, a gente consegue construir um corpo de debate acadêmico mais amplo geograficamente do que se fossem pesquisadores individuais fazendo isso. E eu acho que isso é fundamental para a gente avançar essas concepções que eu trouxe aqui hoje a respeito da história do direito, da maneira de entender como o direito é produzido. Então o projeto ele tem nossas pesquisas individuais, tem essas perguntas que perpassam todas as pesquisas. Eu tenho apresentado o projeto assim, que o Ao Resto do Chão ele tem 2 significados. Um é esse, ao resto do chão da produção normativa, que é o que todas nós estamos fazendo em termos de questionamento de problema de pesquisa. E o outro sentido de ao resto do chão é ao resto do chão dos arquivos. Isso significa ir nesses arquivos em Angola, São Tomé, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e trabalhar com essa documentação que foi produzida ali. E, em alguns casos, a gente tem diferentes tipos de parceria na organização, na catalogação e, em alguns casos, na futura digitalização dessa documentação. Então, ao resto do chão do arquivo tem esse caráter prático também. Por exemplo, em Benguela, a gente organizou parte da documentação. É porque depois que a gente terminou a organização, o tribunal disponibilizou uma outra sala, na verdade. Então, por isso que agora a gente tem falado que a gente organizou parte. A gente organizou parte da documentação, produziu a base de dados e o catálogo junto com um texto que a gente está preparando, que vai chamar Introdução à História do Direito de Angola, que se tudo der certo a gente vai publicar até o final do ano. Então, Angola, isto. Cabo Verde, a gente tem parceria, a documentação deles de processo judicial está organizada, mas não está catalogada. Então, a parceria seria para produzir o catálogo, produzir um livro, igual a gente está produzindo para Angola, Introdução à História do Direito de Cabo Verde, e uma futura digitalização dessa documentação. E tudo online e open access, inclusive os livros e os catálogos. Porque isso é uma outra coisa do projeto, que a gente considera muito importante que os produtos do projeto sejam open access. E também a gente está tendo conversas com o INEP, na Guiné-Bissau, porque eles também têm uma coleção de processo judicial. Então, assim, tem várias facetas o projeto. Para esse ano, a gente conseguiu um financiamento da American Society for Legal History e a gente vai produzir uma série de vídeos que seria uma introdução à análise desses processos judiciais que estão nesses arquivos africanos. Então, a gente vai gravar uma série de vídeos com uma parte mais teórica sobre como a gente vê o direito, a produção das normas e partes mais práticas de como trabalhar com essa documentação. E a ideia é lançar os vídeos junto com uma bibliografia básica também. E a gente está pensando em vários outros projetos. A partir de 2022, o grupo vai se ampliar e então tem muito chão aí pela frente desse projeto. Vamos ver. O coronavírus, ele acabou, enfim, dificultando várias coisas, mas a gente conseguiu, essa questão dos eventos online, a gente conseguiu trazer isso para o projeto também. Então, a gente fez um evento de lançamento no ano passado, que em algum momento a gente vai disponibilizar no YouTube. Existe esse plano. E a partir de semana que vem, de quinta-feira, 1º de abril, não sei quando esse episódio vai ao ar, a partir de quinta-feira a gente vai começar uma série de seminários online também. Então, para essa primeira quinta-feira, o convidado é o professor Fodé Bulay Mané. Ele é especializado em antropologia jurídica e atualmente ele dá aula na Faculdade de Direito de Bissau. E a gente ainda não está com o calendário fechado, algumas pessoas ainda faltam confirmar, mas eu já posso dizer que quem está confirmado é o professor Fodé, agora em abril. Em junho, a professora Juliana Farias,
que ela é brasileira, mas ela tem trabalhado bastante com o Senegal e ela achou um inquérito incrível no Senegal e ela vai falar um pouco com a gente, discutir um pouco isso na sessão de maio dos seminários. Então é isso, é um projeto que a gente está pensando em várias iniciativas, ele tem várias caras, né? Tipo, uma cara mais acadêmica, mas também uma questão de trabalhar com os arquivos e também um pouco de divulgação científica, que é o que a gente tem tentado fazer nas redes sociais. Somos 4 pesquisadoras mulheres, o que dá uma dinâmica muito bacana para o projeto. E eu tenho gostado muito de trabalhar num grupo 100% feminino. E é isso, vamos ver o que vai acontecer ano que vem, quando o projeto expandir. Quais são as redes sociais onde os ouvintes podem seguir o projeto? A gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a nossa arroba é sempre @glh_ground. Patrícia, você tem umas perguntas aí. A palavra está com você, pode ir. Obrigada, Nath. Mariana, um prazer te conhecer. Acho que talvez eu seja a única do grupo, não sei, que não te conheci ainda. E também muito bom te ouvir. Esse projeto que você acaba de explicar realmente é fantástico, especialmente por toda essa perspectiva, né, de a produção do conhecimento, a divulgação e também essa ideia de intercâmbio grande, né, dessas redes jurídicas, enfim, do século XIX, eu acho que abre uma perspectiva imensa. E depois eu vou, em outra oportunidade, eu quero muito te ouvir a respeito, enfim, do que você fez com essas suas ideias a respeito de direito islâmico e norte da África. Eu me interessei muito. Bom, mas falando mais especificamente do texto que a gente está discutindo hoje, eu queria só ouvir de você, são 3 pontos simples, muita coisa você já foi me respondendo ao longo da conversa, mas você destaca, né, e chama atenção para essa questão do papel social na construção de normas e de categorias jurídicas e dessa formação e da existência de uma cultura jurídica compartilhada no Atlântico. E eu fiquei muito interessada no poder dessa complexa circulação de pessoas e textos jurídicos, né, e de como tudo isso vai se formando em locais muito distintos. Então, sim, eu queria ouvir, se você pudesse falar um pouco mais, sobre essa circulação de ideias, né? Como que se dava na prática, enfim, se você tem alguma coisa a complementar sobre isso. Também queria falar com você sobre... Me chamou muita atenção no texto a questão dessa preponderância da formação dos juristas em Coimbra. Então, nessa época, quase todos estudavam em Coimbra. Então, tinham uma formação jurídica comum. E eu queria saber de você se é possível a gente identificar ou dimensionar o impacto dessa origem comum no conhecimento jurídico que vai se formando. Se a gente poderia falar talvez numa homogeneização dessa formação jurídica, se isso contribui ou não influencia essa ressignificação de conceitos jurídicos, de institutos jurídicos, por essa rede no Atlântico, né? Se isso de alguma maneira impacta ou influencia essa contribuição e essa distinção que vai surgindo, esses aspectos locais e compartilhados. Se essa formação jurídica daqueles que vão julgar os casos influencia, né, nessa apreciação do caso. E por último, por fim, e agora tentando olhar mais para o processo, especificamente para o objeto dos processos que você analisou, né, para a questão da liberdade e dos movimentos de escravidão, eu queria saber se essa reinterpretação, né, do ius comune pelas jurisdições locais favoreceu ou prejudicou essa causa do reconhecimento da liberdade, né? Se essas conexões do direito de propriedade que você menciona no texto, né, a ligação entre a liberdade e o direito de propriedade, se essas conexões elas ampliam ou elas reduzem a possibilidade real de liberdade para aquele que foi, né, ali à justiça fazer esse pedido. Eu acho que era só isso. Obrigada, Mariana. Obrigada, eu que agradeço as perguntas. Vou começar pela última, que é a mais fácil, assim. Eu acho que não dá muito para responder essa pergunta, se favoreceu ou se prejudicou, porque depende muito do período histórico. Ainda assim, mesmo em casos que eventualmente
em contextos, né? Que poderia se falar que favoreceu, eu acho complicado nesses territórios coloniais portugueses, depois no Brasil e Império. Acho muito forte falar em favorecimento da liberdade em sociedades onde a escravidão era era algo tão estrutural, era uma relação tão estrutural. Então, assim, eu acho que eu não consigo responder a sua última pergunta, desculpa. Sobre a questão da formação de Coimbra, eu acho que, assim, esse conhecimento jurídico compartilhado, cultura jurídica compartilhada, espaço de produção normativo compartilhado, todas essas expressões com as quais eu estou me debatendo nas últimas semanas, eu acho que existem várias camadas que formam, enfim, esse espaço compartilhado de produção normativa. Uma delas é a formação em Coimbra, porque ela dá a esses juristas que depois vão atuar nos territórios coloniais e mesmo depois no Brasil independente, um certo conjunto de referências comum que é importante. Eu acho assim que ele não deve ser o nosso único objeto de análise, nem o mais central, mas a gente não pode desconsiderar. Era importante esse direito letrado, né, digamos, os livros aos quais eles tinham acesso, o que eles aprendiam em Coimbra, porque afinal de contas era um momento formador importante desses juristas. E isso sim é uma dimensão importante, tanto que aparece muito citado nos processos judiciais, isso no Brasil, em Benguela, em Cabo Verde, em qualquer uma dessas jurisdições. Porém, quando eu penso nessa ideia da circulação, desse conhecimento jurídico de uma maneira mais ampla, que não está só restrito a esse conhecimento letrado, né, de Coimbra, digamos assim, de novo, assim, falando de inspirações, né, me inspira muito o trabalho do Robert Slanes. O Robert Slanes não trabalha com direito, ele é um historiador da escravidão, mas no livro dele, Na Senzala Uma Flor, no qual ele trabalha com a família escrava, ele usa um binômio que, para mim, é essencial para essa concepção de direito com a qual eu estou trabalhando. Que ele fala que os escravos africanos, quando chegaram no Brasil, eles tinham recordações e esperanças. As esperanças eram os projetos de vida. Então, assim, o que eles queriam dali para frente, construir as visões de mundo que eles iam defendendo, construindo, avançando, etc. Mas existia as recordações. A pessoa, quando ela é escravizada na África e é levada de maneira forçada ao Brasil, ela não perde toda a sua experiência anterior, toda a sua visão de mundo anterior, ela não esquece isso. Então, quando ela chega ao Brasil, existem essas recordações e isso orienta o modo de vida dela e as estratégias de vida dela. E eu acho que isso encaixa perfeitamente para essa dimensão do direito que eu estou procurando analisar. As pessoas, elas têm concepções normativas que elas formam ao longo de uma vida inteira, elas têm práticas habituais que fazem parte da vida delas há anos, e elas não perdem isso. Então, quando elas precisam, por exemplo, num caso limite, né, que é um caso que chega ao judiciário, isso não fica esquecido, isso vai informar a maneira como ela vai ao judiciário, o tipo de argumento que faz. E para tentar um pouco ilustrar isso, às vezes eu gosto de falar assim, do meu caso. Eu tô há 6 anos na Alemanha e quando eu preciso pensar em alguma coisa que tem a ver com direito, com normas, com práticas jurídicas, é inevitável para mim olhar para aquela situação com o olho do Brasil, com a concepção normativa que eu formei no Brasil. Então é isso, não é porque eu cheguei aqui na Alemanha que eu esqueci todas as concepções normativas que eu tinha antes e eu incorporei as alemãs. Não, isso inclusive eventualmente é até um problema, digamos assim, no trânsito, quando algumas regras são diferentes das do Brasil. Então eu acho que quando eu penso em conhecimento jurídico, eu acho que ele tem muitas camadas. É tanto a camada coimbrã, quanto a mais, assim, de elite, digamos, quanto esse conhecimento jurídico que a gente adquire no nosso dia a dia mesmo. E, novamente, inspirada pelo Robert Slanes, os escravos não esquecem disso quando eles chegam no Brasil. Você perguntou do Norte da África. Então, o que eu vou fazer a respeito disso? O que eu estou fazendo nesse momento a respeito disso é exclusivamente ter me matriculado numa aula de árabe. Mas
Eu não tenho ilusão nenhuma de começar a ler documentação nessa pesquisa, no Global Legal History Underground, porque é importante frisar que a ideia é que o Global Legal History Underground gere um livro, né? Isso é uma coisa que, vamos ver o que acontece. Eu me matriculei porque eu gosto, enfim. Vamos ver o que acontece. Mas, talvez, quando termine o Global Legal History Underground, daqui a, não sei, 10 anos, talvez seja algo que eu me anime a me aventurar. Vamos ver. Mas é isso, ninguém sabe o que vai acontecer. Obrigada, Mariana, pelas respostas e sucesso com esse projeto aí, futuro, com o atual projeto e com o futuro também. Como é que você tá, Gustavo? Essa é a parte em que você conta que tá tudo bem e que eu te trato ótimo. Sim, eu tô bem, você me trata muito bem. E basicamente o cotidiano de hoje em dia é limpar a cozinha, cozinhar, fazer as refeições, pesquisar e ver Shtisel na Netflix, que é uma série sensacional sobre judeus ortodoxos em Israel. Ótimo seriado, gente. A gente tinha assistido os 2 primeiros... É uma novela. Né? Não Mas é uma novela, não. Uma novela é um xingamento pro Shtisel. Eu sei pouco sobre judeus ortodoxos, mas a gente mora aqui no bairro de judeus ortodoxos, em Viena, e eu fiquei extremamente curiosa sobre a vida, só que claro, inacessível, né? Porque se você não é parte da comunidade, basicamente você não tem como acessar eles. Mas o seriado é muito bom. Acho que eles, sem caricaturizar, conseguem pegar aspectos muito particulares da vida deles. Esse anúncio não foi pago pela Netflix. Só para esclarecer, infelizmente. Mas, Gustavo, suas perguntas, por favor. Oi, Mariana, tudo bem? Só não vou agradecer porque você já falou, não precisa. Então, vou para as minhas 3 perguntas. A primeira é, você escolheu um caso como um recurso, né, para lidar com fenômenos mais amplos. E eu gostaria que você elaborasse mais sobre essa escolha metodológica e teórica, né? Se, por exemplo, você pensou aí na microhistória, nessa escolha, você até já falou dela, né, que é um recurso normal na história social, mas eu também queria saber se houve uma reflexão maior sobre o uso da narrativa como forma de explicação histórica e, se não, para colocar as coisas de uma forma menos rebuscada, eu gostaria de saber quais os elementos que te chamaram a atenção no caso em específico e por que você considerou uma boa ideia abordar o artigo a partir deste e não de outros casos e por que com um foco em um caso em particular e não em um conjunto de casos, por exemplo. A segunda pergunta, que eu nem concordo mais com ela muito, mas eu vou colocar aqui para ver se gera algum tipo de discussão, que você afirma a existência de uma cultura jurídica compartilhada, né, no Atlântico português. E eu imagino que essa afirmação ela pode ter a função de mostrar a existência de uma rede de circulação entre o Império Português e, consequentemente, desses territórios colonizados e, com isso, justificar a importância da comparação, né, em pesquisas históricas, portuguesas, brasileiras, africanas e etc. Mas como lidar, então, com um ponto de questionamento dos estudos comparativos de que a comparação ela deve estar mais atenta às diferenças do que às semelhanças. E aqui, remetendo ao debate do Alan Watson com o Pierre Legrand, também o Frankenberg, ele faz esse alerta. E você está bem consciente, né, dessa armadilha dos transplantes. E também fala de ressignificações que ocorrem em cada local. Mas mesmo assim, será que a gente não tem um problema de pesquisa aí, ao se focar nas semelhanças e não nas diferenças, apesar de eu achar que você faz afirmações muito plausíveis de por que essas semelhanças elas são frutíferas. Por exemplo, comparando os usos do conceito de posse, né, em casos de ações de liberdade, e também até fazendo uma possível comparação do registro mandatório de 1872 com o decreto de 1854 de Angola. Então, acho que trouxe uma hipótese interessante aí, mas eu queria que você falasse mais sobre esse ponto. E só um último ponto, e esse acho que eu quero deixar ele bem aberto para você falar o que você quiser, porque são aquelas grandes questões, né, que não tem uma resposta específica, mas eu queria saber se você pensa em lidar com o pós-abolição, em como essas estruturas também institucionais, né,
se e como elas continuaram pós a abolição e de qual maneira elas também consolidaram experiências próprias em relação ao racismo, à branquitude, enfim, esses fenômenos sociais que eu imagino que também estão na base da sua preocupação de por que você escolheu esse objeto de pesquisa e não outros. Bom, obrigada, Gustavo. Também vou começar de trás para frente, que eu acho que vai ser mais fácil. Se eu pretendo abarcar o pós-abolição, sim, porque o recorte temporal da pesquisa, ele é da década de 1780 até começo do século XX, pouco antes, final da década de 1910, vamos colocar assim. Então, sim, a ideia é pegar o pós-abolição justamente para ver como é uma pesquisa sobre, enfim, relações de dependência, justamente para ver como que elas se reconfiguram nesse longo século XIX, digamos assim. Para mim é muito importante ver como a consolidação de economias capitalistas, a consolidação de um direito de matriz liberal, como que isso remolda, reconfigura as relações de dependência. Então, sim, o pós-abolição ele vai entrar na pesquisa. A questão da comparação. Então, não é uma pesquisa comparativa, porque eu não estou pegando o Brasil e Angola e eu quero ver o que é semelhante, o que é diferente. Não, é tentar entender esses espaços como um espaço compartilhado, no qual coisas, normas, categorias, institutos jurídicos eram gerados de maneira entrelaçada, de maneira conjunta. Então, não é tanto comparar dois espaços, mas ver... Não é nem dois espaços, esse que é o ponto. Enfim, ver como que as categorias que determinavam, que configuravam as relações de dependência foram formadas nesse espaço comum do Atlântico Sul. Então, não é exatamente uma pesquisa comparativa. E a questão dos casos e da microhistória. Eu acho o caso, ele é uma estratégia narrativa importante, mas ele também tem um aspecto metodológico importante. Como estratégia narrativa, eu acho que ele permite que você vá destrinchando aspectos específicos, mas, junto com outros casos, mostrar um certo... não padrão, né? Padrão é uma palavra bem ruim, mas que, enfim, que determinadas coisas não eram exclusivas só daquele caso. E do ponto de vista metodológico, eu acho que é importante justamente por causa disso, porque te permite destrinchar coisas e ver coisas que, analisando documentações que dão um panorama menos micro, um panorama mais macro, a gente acaba perdendo um pouco na análise. Então, existe a microhistória, existem pesquisadores que de fato fazem a pesquisa, digamos, com um caso só, com uma família, com uma pessoa, mas o meu, eu diria que é mais assim, história social, que na verdade é mais um conjunto de casos. É uma perspectiva micro que valoriza os detalhes dos casos, mas eu trabalho mais com um conjunto de casos. E geralmente, quando eu escrevo artigo, até na tese, nos capítulos, eu fiz um pouco isso, de usar o caso individual mais como uma estratégia narrativa, digamos assim. Não sei se eu te respondi. Não, perfeito. O Seminário Permanente de Pesquisa em História do Direito, Às Vésperas do Leviatã, se encontra em www.asvesperasdoleviatã.com.br e também nas redes sociais Facebook e Instagram como As Vésperas do Leviatã e no Twitter como As Ves Leviatã. O podcast está disponível no Spotify, no SoundCloud e outras plataformas de streaming. Eu vou abrir um espaço final para a Mariana falar o que ela estima pertinente para falar. Se quiser voltar sobre alguma ideia, reforçar alguma coisa, o espaço está aberto. Não, eu acho que, na verdade, as perguntas foram ótimas, que eu acabei tocando em várias questões que têm ocupado minha mente, tirado minhas noites de sono nos últimos meses. Então, acho que é basicamente isso. Eu queria só, então, reforçar
necessidade da gente repensar coisas que estão muito consolidadas ainda na área de história do direito, que é principalmente a questão dos espaços de produção normativa e dos agentes da produção normativa. Onde que é produzido o direito? É só no livro de doutrina? É só em Coimbra? É só no parlamento? Quem produz o direito? Quais tradições, culturas, arcabouços estão interagindo nessa produção? É só o ius comune português? Não é nem só o ius comune português, o ius comune português pensado de uma maneira muito eurocêntrica também. Enfim, eu acho que a gente está na hora de começar a repensar alguns aspectos e eu queria fazer esse convite, principalmente aos jovens pesquisadores que estiverem ouvindo a gente e também reforçar, fazer aqui uma propaganda. Sigam a gente, o Global Legal History Underground. Os nossos eventos esse ano vão ser todos online, então, enfim, a gente sempre divulga nas páginas do projeto, porque a gente quer dialogar. Então, quanto mais gente querendo também dialogar com a gente, mesmo se for para criticar, não tem problema, são todos muito bem-vindos. Obrigada. Eu queria agradecer de novo, em nome de todos, os contertúlios presentes e os presentes mesmo em condições de voice off, como a Patrícia, que não estamos vendo ela, mas ela está aqui. Ela é omnipresente, ela está entre nós. Agora que já vai ser Semana Santa, né? Parece até que eu sou religiosa, mas não. Eu queria agradecer, Mariana, realmente foi ótimo gravar com você, discutir o texto. O texto era muito instigante e uma coisa que a gente sempre fala aqui é que os textos bons são aqueles que te deixam muitas perguntas, né? Que te invitam, fazem o convite para você pensar e repensar não só as categorias que o autor está pensando ou o caso que o autor está analisando, mas também as próprias. Eu acho que seu texto consegue bem isso. Ele lança várias cutucadas para cada um de nós e deixam a gente remoendo essas perguntas. Então eu agradeço uma vez mais a sua disposição a discutir com a gente. Espero que não tenha sido tão cansativo, porque, como eu falei, eu sempre uso o truque de não, é super de boa, e você vai, grava e tá tudo bem, mas depois aparece todo mundo com 30 mil perguntas e o convidado pode se sentir cansado. Ou, como disse o Najib, você é submetido a uma sabatina. Né? Foram minutos que passaram como horas. Foram minutos que passaram como horas. E como boa parte da carreira acadêmica, a atividade acadêmica é um trabalho voluntário não remunerado. Não remunerado, Mas que dá muito trabalho. Bem que a Netflix podia remunerar depois desse anúncio que eu fiz para um seriado deles. Vou esperar os algoritmos fizerem seu trabalho. Teaser, Netflix, teaser. Falar várias vezes. Vou colocar como hashtag uns 3 ou 4 vezes. Mas a economia da graça é mais contemporânea, mais importante no mundo atual do que as pessoas imaginam. É verdade, isso aí dava uma pesquisa, Najib. Não é só no antigo regime. Tem que mandar aí um aluno da graduação para ser esse PIBIC. De graça, claro, porque agora já não vai ter mais bolsa, então... Não é melhor, na verdade não é de graça, né? É pela promessa e pela ilusão de que se ele se dedicar muito, fazer trabalhar de graça, eventualmente ele vai conseguir alguma recompensa futura. A economia da graça. Quantas vezes eu já caí nessa? Mas quem nunca, né? Bom, chegamos ao final desse novo episódio do Vésperas do Leviatã. Esperamos que seja de utilidade, que vocês tenham curtido e que vocês se encontrem bem no meio dessa pandemia. Até mais, galera!